por apostas, ele vai trazer precedentes. Né? O Brasil já teve um escândalo de aposta. É preciso entender exatamente em que item do regulamento o Bruno Henrique está sendo julgado, nem é do regulamento, né? É do Código de Justiça Esportiva. Então, assim, para eu não falar besteira, já que eu não tenho formação jurídica, vou recorrer aqui a um comentário do Maurício Corrêa da Veiga, que é advogado e especialista em direito do entretenimento. Ele diz o seguinte: o julgamento sobre suposta manipulação de resultados traz à tona uma questão nova e sensível do direito esportivo. Não se julga caso de aposta no Brasil há 20, 30 anos. Começou agora, né? Deve haver uma distinção entre condutas dolosas e meramente infracionais. Quais são as condutas dolosas? O primeiro escândalo lá. Jogadores que ganharam dinheiro para manipular resultados. Estavam dentro de um esquema. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa linha ou ele vai ser julgado numa questão meramente infracional, ou seja, né, fez um comentário sobre tomar um terceiro cartão amarelo e a defesa do Flamengo está toda indo nessa direção. Todo mundo sabe que o jogador força o terceiro cartão amarelo, não precisaria o Bruno Henrique dizer isso, não é informação privilegiada. Quem está certo, quem está errado, o que vai decidir é o tribunal. Aí, esse caso do Bruno Henrique, ele não tem como fugir de um tribunal, né? Se você vai falar de um caso de racismo, de um caso de uma agressão física que passa das questões do esporte, ter dado um carrinho, uma entrada violenta, isso tudo realmente precisa ser apurado, tribunalizado. Ok. Então, o Bruno Henrique está numa situação diferente da situação do Alan. Mas aí tem outra figura do direito esportivo brasileiro, que é a figura do efeito suspensivo. Ou seja, o jogador que vai ser julgado pelo caso mais grave, porque ele demora a ser julgado, ele pode continuar jogando. Exatamente. Né? Porque a justiça é lenta. E aí, por que existe o efeito suspensivo? O efeito suspensivo não é danoso na essência. É o seguinte, poxa, imagina o seguinte, esse cara vai ser julgado daqui a um mês e daqui a um mês ele vai ser absolvido. Então, se ele ficar sem jogar nesse mês, ele está cumprindo uma pena que não era para ser aplicada. Né? Então, o jogador pode ir jogando enquanto... Só que assim, tem o efeito suspensivo, mas demora pra caramba. E aí como vira julgamento, tem essas coisas, pedir vista. Pedir vista. Pois é. E aí o que a defesa faz? A defesa quer protelar. Claro. Lógico, vai jogando pra frente. Pro Flamengo, se o julgamento não for essa semana, o Bruno Henrique joga sábado. Né? São táticas que são usadas na justiça comum também, estratégias. Então, assim... Não me parece que o STJD eu acho que essa é a confusão que você pode trazer quando faz uma reclamação pública, o STJ. E aí, no futebol, a gente avalia tudo sob essa ótica, né? Está prejudicando o meu time. O STJD é Flamengo. Aí amanhã o STJD vai ser Palmeiras. Essa é a confusão que pode ser trazida. Agora, isso não pode invalidar uma discussão que, infelizmente, vai sumir, né? Depois que um for campeão e o outro... Ninguém vai mais estar preocupado com o que o STJD fez ou deixou de fazer. Né? Mas a função do STJD no futebol brasileiro deveria ser discutida com mais seriedade. Como deveriam ser discutidas as outras coisas que o Flamengo trouxe à tona de uma forma meio torta e a gente vai debater daqui a pouquinho. Me parece um grande caso de lei de chacrinha. Se a gente pode complicar... Vem para confundir. Não, para explicar. Tanto inteligente estudos usados para... Barreto, a sua explanação foi perfeita sobre a complexidade, mas eu não consigo... O caso do Bruno Henrique é muito complicado mesmo, porque tem essa questão, né? A defesa está argumentando que ele não participa de um esquema e, ao mesmo tempo, não há dolo ao Flamengo, né? O Flamengo, ele não... Porque já estava combinado que ele ia receber o terceiro cartão amarelo, por mais que ele tenha recebido o cartão vermelho depois, né? Fazendo com que os amarelos não tenham sido suspensos. Mas não haver dolo ao Flamengo é relevante nesse caso? Porque tem o artigo, acho que o artigo tem deixa eu ler certinho aqui. Qual é o número de artigo? Sem número não vale. Tem o 243, que prevê essa questão de não estar no esquema, e o 243A, que prevê que não há um dolo ao clube,
ao Flamengo, no caso. Mas pode haver dolo ao campeonato, à competição, a lisura do jogo. Só que aí tem um outro artigo que é essa questão do antiético, né? De você informou. Mesmo que você não tenha ganho para isso, você informou algo interno, né? Você dá uma informação privilegiada para terceiros que vão lucrar com isso. E aí a punição seria menor. Eu ainda acho, mas aqui é opinião, aqui não estou na frieza do julgamento da lei. Eu ainda acho muito complicado você compartilhar esse tipo de informação privilegiada. Só que independente do mérito da ação em si, do julgamento, eu não consigo entender a demora. Eu sei que é complexo, mas são 2 anos quase do acontecido para você chegar nesse momento e a resolução acontecer. Quer dizer, se é que vai, né? Porque quinta-feira vai ter um novo julgamento, pode ter outro pedido de vista, enfim. Na véspera do final de um campeonato. Então, a coisa se complica pelo processo, a coisa se complica pelo tempo e abre todas essas brechas de ter, inclusive, uma coincidência de um outro julgamento que já devia ter acontecido há muito tempo, do time que disputa tabela ponto a ponto com o Flamengo no mesmo dia. Então, assim, é muito problemático. E o debate sobre o STJD precisa acontecer. Só que não vai. Porque também é um circo importante de estar, né? De existir. Ele já existe no imaginário brasileiro há muito tempo. A gente fala de tapetão na década de 90, enfim. É importante que ele esteja ali para muita gente. Vou fazer um paralelo impreciso aqui. É que nem cobrar do técnico da seleção brasileira que ele convoque de um time e seja obrigado a convocar do outro para ter esse tipo de isonomia. Não existe isonomia quando uma situação ela já é desequilibrada, né? O que devia existir é um calendário mais equilibrado que permita ao treinador da seleção brasileira convocar só para a data FIFA. Isso. Né? E que o futebol brasileiro não tenha jogos durante a data FIFA. Né? Da mesma forma, se você tem uma situação administrativamente mais bem resolvida para jogador que vai ser suspenso por questões do campo, né? Você não estaria hoje, por exemplo, tendo Alan e Bruno Henrique no mesmo pacote. Né? São coisas absolutamente diferentes, que teriam que ser tratadas de forma diferente. Bom... O outro artigo é o 191. O 243, 243A, e aí o que o Flamengo quer é o 191, só para dar a informação completa. O 191 é que não tem esse tipo de associação criminosa. Isso, né? O 191 é você compartilhar informações privilegiadas. Trata de infrações sem dolo específico ligadas ao simples descumprimento de regulamentos ou deveres esportivos. É exatamente isso. Você compartilhar uma informação, por mais que você não esteja no esquema, você não está... acarretando nenhum problema ao seu clube, mas você está dando informação privilegiada a alguém. Esse é o 91. Que aí tem punição menor do que o 243, 243A, né? Exige prova clara de intenção de influenciar o resultado de uma partida com o objetivo de obter vantagem indevida. É isso. Bom, e como a gente já trouxe aqui, é algo novo, que está sendo julgado há pouco tempo, então... ainda está sendo estabelecido. As decisões finais vão deixar muita gente insatisfeita, de qualquer maneira, seja para que lado forem, né? E as duas torcidas estão insatisfeitas com os times que vão a campo nesse sábado. Todos depauperados aí pelas convocações de várias seleções, né? Hoje Flamengo e Palmeiras têm elencos internacionais. Hoje em dia, essa coisa extrapola totalmente a técnico da seleção brasileira. Claro. Você vai cobrar do Louco Bielsa? Sei. Bielsa, não convoca o uruguaio, não, porque olha lá, convocou. Embora... Do lado do Flamengo. Venezuela abriu mão de Savarino exatamente por esse motivo, né? Os convocados do Flamengo são Danilo e Alexandro, pelo Ancelotti, né? Varela, Vinha e Arrascaeta pelo Uruguai, Carrascal pela Colômbia e Plata pelo Equador. Um possível Flamengo ainda tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saúl e De La Cruz. Fica um meio-campo um pouquinho mais conservador, né? Com uma linha de três volantes. Luiz Araújo, o Bruno Henrique. É fantástico olhar para a escalação e falar:
O Bruno Henrique vai jogar? Por que não? Porque a gente tem que ver se quinta-feira vai resolver a questão do julgamento. Pô, Os outros dois da posição seriam o Wallace Ian e o Juninho, né? Isso. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que... Se bem que também tem quem costuma fazer ali essa função é o Plata, que não está. Que não está, exatamente. A Luiz Araújo e Samuel Lino e aí vem ganham a questão, espaço. Né? O Juninho, ele não é experimentado, ele não entra em campo, entrou no jogo contra o Fortaleza e só. E o Wallace Ian é novo e tem toda a questão de não ter maturidade, dos problemas recentes que a gente viu em campo, no jogo contra o Bahia, por exemplo, né? Então falta, já que o Pedro não está disponível. E o Plata está na seleção. O Plata que também não está sendo bem quisto pela torcida diante do que ele fez, tanto no jogo contra o Racing, quanto no jogo contra o São Paulo. Bom, e tudo o que a gente está fazendo aqui, Vini, para passar para você, é uma projeção, né? Como poderia ficar o time com os não convocados. A gente faz isso com o Palmeiras na sequência aí, ó. Não, é só para dizer, eu tô vendo essa escalação do Flamengo, você falou agora há pouco, né, que palmeirense e flamenguistas estão reclamando. Dá para dizer que todas as torcidas reclamam, porque daí tem muito rival que olha essa escalação do Flamengo, que é fortíssima, e fala, tá reclamando do quê, né? Contra o Senegal será sábado, então a gente tem muita coisa para falar. Vai ter Campeonato Brasileiro também. Pelo menos isso, né? Moleque. Com todo mundo, com os times desfalcados, mas é o que dá para fazer, tudo arrebentado. Bom, vamos lá. Para o próximo tema, eu já estava preparando aqui meus argumentos enquanto vocês estavam aí na discussão do Neymar. Vamos falar do Bruno Henrique? A decisão foi adiada, né, para quinta-feira. A decisão do julgamento do Bruno Henrique foi adiada para quinta-feira. Aí ontem, eu fiquei acompanhando a repercussão desse adiamento, né, nas redes sociais e tal, em outros jornais também. E vi algumas comparações pipocando na internet. Porque teve lá o caso do Catatal, do Manga. E aí uma comparação ganhou muita força, que foi a comparação feita com o caso do Nino Paraíba, que até foi liberado. Foi liberado para voltar a jogar. Ele foi punido com uma suspensão de 720 dias e R$100 mil de multa. Ele tem 39 anos por causa de uma situação parecida, vou explicar o parecido, que fez toda a diferença, no meu entendimento, tá? Para a avaliação. De quando ele ainda era atleta do Ceará, ele jogou depois pelo América Mineiro e tal, Paysandu também, mas a situação dele foi em 2022, tá? No Ceará. Ele foi acusado de receber dinheiro para tomar cartão amarelo, tá? Antes, ele passou pelo América Mineiro e pelo Paysandu antes dessa suspensão, tá? Em julho desse ano ele foi liberado para voltar a jogar, tem 39 anos. Por que eu acho que o parecida nessa comparação faz toda a diferença? Porque... Vamos ao caso, ao que diz o STJD. O Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria por infração aos artigos 243, que de forma resumida trata de casos quando o atleta prejudica a sua própria equipe, atenção aqui, hein? Quando o atleta prejudica a sua própria equipe. E 243A, quando o atleta atua de modo a influenciar o resultado da partida. Vejam bem, aqui a gente está falando sobre o atleta, tá? O atleta prejudicou sua equipe, o atleta atuou de modo a influenciar o resultado da partida. E aí eu pergunto a você, André Alfredo, você iria de sim ou de não? O atleta prejudicou sua equipe? Prejudicou. Prejudicou? Prejudicou. Atuou de modo a influenciar? Atuou de modo a influenciar apostas. Agora vamos ao parecida. Por isso eu comparei com a situação do Nino, que ganhou muita força nas redes sociais. O Flamengo já se manifestou dizendo que... Isso faz toda a diferença, Mari. Isso faz toda a diferença. Quando o clube orienta o atleta que ele tome aquele cartão. Então a gente pode estar falando de uma informação privilegiada. Ele prejudicou a equipe, não foi no cartão amarelo, não. Não, mas calma. Eu sei. O 243 e o 243A não falam sobre isso. É a imagem do clube, que isso era uma coisa também... Ele prejudicou a equipe, Uma venda da informação privilegiada. Porque ele já sabia que ele tinha essa orientação, então esse cartão ia aparecer. Exatamente. Mas ele não faz deliberadamente, ele não prejudica a equipe, ele não joga contra a equipe. Ele prejudica sim, porque... Ele segue uma orientação. Não, ele tomou um vermelho depois. Não, mas olha só, tô falando de amarelo. Ele está sendo julgado pelo amarelo. Você percebeu que no lance ele toma cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, certo? Tá, mas ele está sendo julgado por isso, era aposta de amarelo. Terceiro cartão amarelo. Não, mas não tem nada a ver com a aposta. O que tá aí não tem nada a ver com a aposta. Mas é por isso que ele foi indiciado. Então, prejudicar a própria equipe não tem nada a ver com a aposta. Mas veja bem, a Procuradoria, isso aqui está no site do STJD, Informação Pública. A Procuradoria denunciou Bruno Henrique por infração aos artigos 243
entre parênteses, prejudicar sua equipe, e 243A, entre parênteses, atuar de modo a influenciar o resultado da partida. Veja só, que é a ética esportiva. Por esses artigos ele está absolvido. Por isso é que eu estou chamando a atenção para isso aí. Por esses artigos ele está absolvido. Mas foi por isso aqui que ele foi denunciado. Isso, exatamente. Não se o STJD... É diferente das outras situações, não é? Não, ele recebeu... se importou com a essência do caso. A punição, na primeira instância, foi em relação ao 243A. Ele tinha sido absolvido no 243. Então, os 12 jogos de suspensão, ele pega em cima do 243A. Ontem, o que o relator do processo fez foi: eu absolvo no 243A também, ou seja, cai a punição de jogos, de dias, né, que é o que é mais preocupante para o Flamengo. E aí eu mantenho o artigo 191 e aumento a multa para R$100 mil, que é a multa máxima. E o artigo 191 é deixar de cumprir o regulamento da competição. Eu estava até conversando com um membro do STJD hoje de manhã para tentar entender, porque é vasto pra caramba, né, esse artigo. Enfim, mas na interpretação do relator, cabe punição nesse artigo, 191. E aí, essa parte de jogos, ela cai. Mas isso foi o voto do relator. O voto do relator inicia esse processo. E aí, ontem, o primeiro auditor a dar o voto falou: não, eu vou pedir vista aqui, porque eu preciso de mais tempo para dar o meu voto. E aí, sempre que se pede esse recurso, você tem um prazo máximo para retornar o processo, o julgamento. Vai voltar na quinta-feira à tarde, acho que 3 horas da tarde, numa pauta única. E aí, os auditores são 8. Eles vão dar o voto deles, né? Não dá para saber como é que vai ser a cabeça, né? Se todos os auditores vão acompanhar o relator, se eles pensam diferente. Mas o fato do relator já dar esse voto de absolvição do 243 já dá um entendimento de que, muito provavelmente, o Bruno Henrique vai ficar livre dessa punição de jogos. O que eu senti, falando com algumas pessoas, é que existe uma preocupação muito grande, Mari, Lofredo, todo mundo que nos assistem, de não misturar os casos do Bruno Henrique contra a máfia que a gente viu atuando dos cartões, beneficiando aí quadrilhas, e a gente viu vários jogadores sendo punidos duramente, né, com penas de 1 ano, 2 anos e alguns até banidos do futebol. Então, eles tinham uma preocupação de separar as duas situações, né? Olha, o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo, deu uma... Isso, não é opinião, tá? Isso é o que eu escutei. Ele tomou um cartão amarelo, ele deu uma informação privilegiada para o irmão, para os parentes, eles se beneficiaram ali na aposta, mas que ele mesmo não teve nenhum ganho com essa informação. E não, aí a parte importante que a Mari lembrou, não prejudicou deliberadamente o seu clube. Essa foi a interpretação do tribunal. Ponto. Essa foi a interpretação do tribunal. Aí o 243A de ética esportiva, que aí poderia englobar mais coisas, na atitude do Bruno Henrique, de ter passado informação privilegiada, prejudicar a imagem do clube, tudo isso foi trabalhado pela Procuradoria do STJD. Mas na interpretação do relator, não cabe punição nesse caso, apenas no artigo 191. A gente nem estaria falando nesse caso, veja só, se não aparecesse as conversas do Bruno Henrique indicando que ele iria tomar o cartão amarelo para favorecer parentes, né? Indicando para parentes que ele iria, vou tomar, né? Deixou meio claro ali que ele iria tomar o cartão amarelo. Se isso não tivesse acontecido, isso seria mais um cartão amarelo e vermelho, porque teve vermelho depois seguido. Então, aí que ele prejudicou o Flamengo. Não, tudo bem, mas não é isso que levou ele aqui a essa situação. Aí que ele prejudicou. Ele prejudicou o Flamengo, porque ele tinha que tomar um cartão amarelo. Ele estava orientado a tomar um cartão amarelo. Ele tomou um cartão amarelo e tomou um vermelho. Ou seja, além de ficar suspenso, ele ainda não zerou os amarelos dele. Né? Então, veja só. Aí ele prejudicou o Flamengo. Mas se não tivesse sido levantada essa questão das apostas, a gente nem estaria falando nesse caso, porque seria mais um cartão amarelo forçado, como a gente vê em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Véspera de data FIFA. Toda hora alguém está forçando um cartão amarelo por diversos motivos, né? Então, a gente só foi para esse tema, e isso só foi parar no STJD, porque o Bruno Henrique fez isso beneficiando uma pessoa
na questão das apostas. Só que isso não está sendo analisado pelo STJD. Então, na verdade, esse é um julgamento mais para as pessoas verem, assim, para fingir que o tribunal fez alguma coisa. Tomou alguma atitude, investigou alguma coisa, quis penalizar, mas chegou à conclusão que não. É um jogo de cena. O julgamento do Bruno Henrique, ele é no STJD, lembrando que, num primeiro momento, o STJD nem queria julgar, mas aí houve uma pressão. Como vocês não vão participar, vocês não vão ter um caso desse no futebol e vocês não querem nem saber, aí eles... vamos lá, então vamos mas ver. você entende Agora que tudo jogo de cena. Os artigos, as infrações, aliás, Exatamente. pelas quais ele está sendo denunciado, tem relação direta com o próprio Flamengo? Isso, e assim, ele já foi denunciado nesses artigos exatamente porque são os artigos que dá para absolver. É tudo jogo de cena e vamos falar, STJD funciona assim. Aliás, na justiça no geral funciona assim. O STJD, vocês sabem que não é justiça, né? É o tribunal que analisa os casos da CBF, né? Mas a gente aqui está falando só de esfera Exatamente. esportiva. Então, não é justiça, não tem nada a ver com justiça. O STJD são auditores que analisam casos relacionados ao futebol da CBF, tá? Então, assim, mas como na justiça, tudo, e na justiça também, mas assim, imagina no STJD, tudo é política. Se você tiver um bom advogado, você vai se dar bem, você vai se dar mal. Se você tiver influência, você vai se dar bem. Se você não tiver influência, você vai se dar mal. Assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Nós estamos falando... Nação, então foi isso. Mais notícias do Flamengo nessa manhã de terça-feira, com créditos ao Sport TV, com o programa Redação Sport TV e o Sport TV News. Mais tarde voltamos com mais informações sobre o mais querido do Brasil. Grande abraço, nação.